Mas amém, Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Então, hoje, como eu estava falando com o Diácono Fábio, nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. É algo que, para o cristão, ela é mais do que necessária. Porque se o cristão não tiver revestido das armaduras de Deus, quando chegar no dia mau, ele não suporta. Quando chegar no dia que Jesus falou, olha, eu tenho vos dito isso, João 16:33, para que em mim tenhais paz, porque no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci. Então, Jesus, ele venceu por nós, mas não é porque Jesus venceu que, se eu não estiver no mesmo posicionamento que Jesus me manda, se eu não tiver revestido das armaduras, essa palavra, ela não vai fazer efeito na minha vida. Ela não vai fazer efeito. Porque Jesus falou que no mundo eu vou ter aflição. Então, se no mundo eu vou ter aflição, ele já está dizendo, ó, você vai passar por coisas difíceis. Você vai passar por situações complicadas. Mas eu venci. Só que, como ele está falando, eu venci, ele está nos deixando um exemplo para nós entendermos que ele venceu e nós vamos conseguir vencer. Ele era filho de Deus, ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele não utilizou os atributos de Deus para falar assim, não, eu sou Deus, eu venci isso aqui como Deus. Não, ele venceu como homem. Por quê? Porque o mesmo que ele fez, o mesmo que aconteceu com ele, é o que acontece conosco. Por quê? Jesus, ele foi necessário para nos ensinar, para nós aprendermos, foi necessário Jesus se batizar. Foi necessário Jesus ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Jesus se batizou, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. Ou seja, ali foi cheio. Ali se encheu. Ali aquele homem, Jesus, aquele homem, filho de Maria, a qual estava com sua missão sobre a terra, agora espiritual, filho de Deus, porque Deus é espírito. Né? Deus é espírito. Então, os filhos de Deus, eles são espirituais, não são filhos da carne. Então, Jesus, ele foi necessário ser cheio do Espírito Santo para que ele fizesse toda boa obra e para que ele pudesse passar pela tribulação, pelas dificuldades. Ele não passou como Deus, ele não passou enchendo o peito, não, eu sou Deus, eu passo. Não, ele passou como homem, sofrendo, sentindo dor, fome, sede, como eu e você. Louvado seja Deus. Então, se eu não estiver revestido como Jesus se revestiu do Espírito Santo, eu não estiver revestido das armaduras de Deus, a qual aqui agora o apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja de Efésios, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou passar pela tribulação. Não vai adiantar eu falar, não vai dizer a Deus, Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci, e agora eu venci, já está vencido. Está vencido por Jesus. Mas nós também temos que vencer. Senão a Bíblia não ia dizer no livro de Apocalipse, louvado seja Deus, no final, quando ele está falando para as igrejas, ele ia dizer assim, ao que vencer, eu darei a coroa. Né? Então, nós vemos que, para mim vencer, eu tenho que lutar. E para mim conseguir vencer, eu preciso
está cheio do Espírito Santo, está revestido com as armaduras de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6, vamos estar fazendo uma leitura aqui. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6, vamos até o verso 20, mas nós vamos pegar algumas, louvado seja Deus, nós vamos dar uma volta pela Bíblia, porque eu peguei algumas palavras aqui. Efésios capítulo 6, amém, meus irmãos? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes da terra, das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados malignos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador de cadeia, para que possa falar dele livremente como lhe convém falar. Rapaz, Douglas. Paz, irmão. Está dizendo, olha, os demais, irmão, vestimos de toda a armadura de Deus. Para que sai, olha que interessante. Um dia mau. O dia mau vem. As astutas ciladas do nós não vamos passar porque é necessário. Porque ele fala que não temos que lutar contra carne nem sangue. Nós não vamos lutar por aquilo que nós vemos. Nós que servimos a Deus, a nossa luta não é contra aquilo que nós estamos vendo, mas sim contra aquilo que nós não vemos. É por isso que precisamos estar revestidos. Louvado seja Deus. É por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Eu queria que um dos irmãos aí abrisse a sua Bíblia aí no livro de Colossenses, capítulo 1, e lesse para mim, por favor, do versículo 7 ao 12. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, do 1 ao 12? Do 7 ao 12.
Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Vai dizer assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Pastor Antônio, não consigo te ouvir. Tá bem? Tá me ouvindo agora? É porque esse meu telefone está uma benção. Então, ele está nos mostrando que nós temos que estar revestidos para que nós possamos andarmos dignamente, né? Dignamente diante do Senhor, agradando-lo em tudo, frutificando em tudo, em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque nós só vamos conseguir vencer se nós estivermos revestidos das armaduras, revestidos da palavra. Precisamos nos revestir da palavra, do conhecimento. Louvado seja Deus. Para quê? Para que nós possamos passar pelas dificuldades no dia de dificuldade, no dia mal, no dia a qual o inimigo ele vem contra nós. Louvado seja Deus. Por quê? Por isso que Jesus já disse, para vigiarmos em todo o tempo. Por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele diz que nós temos que estar atentos, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão, bramando, buscando a que ele possa tragar. Agora, um crente revestido, ele não vai conseguir tragar, porque está revestido, está preparado para este momento. O momento, amém? Eu posso falar alguma coisa que vai enriquecer esse momento? Esse ensino a respeito do que o pastor falou, de o crente estar preparado e o inimigo não conseguiu tragar, isso é super importante. Quantos aqui já ouviu falar em São Jorge? Muito. Interessante, não é? E o São Jorge, ele... Só um minutinho que minha mãe tá ligando. Vou falar que ligo de volta. Quem foi São Jorge? Ele foi um soldado da época, ele atuava ali na região da Capadócia, e ao conhecer Jesus, ele foi confrontado. Qual é o confronto? Negue a sua fé e você viverá. E ele falou, como eu vou negar aquele que nunca me negou? Aquele que morreu por mim. E aí, ele foi colocado sob uma pressão e fizeram ele ter uma escolha.
disseram para ele: Jorge, ou você nega Jesus, ou você vai ser amarrado aos cavalos e será arrastado pela cidade até que você venha ficar somente os ossos. E aí ele disse: eu prefiro a vida eterna. E uma observação interessante: por que o cavalo, ele em cima do cavalo, com uma lança atravessando o dragão? A lança significa a fé. Ele em cima do cavalo, lutando com o dragão simboliza o diabo. E ele atravessando o diabo com a lança, significa: eu te venci. Mas eu não te venci. A fé que eu tenho no Senhor Jesus atravessou você. Então, tem uma palavra que eu queria falar. 1 João, capítulo 4, versículo 5. Ou melhor, 5:4. Vai falar a esse respeito. Vai dizer assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aí, está esclarecido o porquê São Jorge está montado no cavalo e atravessando um dragão com a lança. A fé dele transpassando, ou seja, ele morreu crendo na promessa da vida eterna, que diz, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. Ninguém vai a Deus senão. Pronto, está o significado. Isso é importante. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra. Aí por que eu estou falando isso? Irmãos, é preciso falar, está sendo pregado. Venha a Jesus e você vai parar de sofrer, você vai parar, acabe com a sua tristeza. Você está aí sofrendo por quê? Você vai continuar sofrendo aí na sua casa, no seu sofá? Venha aqui que vai acabar com o seu sofrimento. Irmão, isso é balela. Isso não é o evangelho. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, todos os apóstolos foram mortos. E até hoje, ministros da palavra continuam a ser perseguidos, continuam a apanhar por pregar a palavra, ser mortos, apedrejados, queimados, continua isso. Até hoje. Então, esse evangelho do oba-oba, da tranquilidade, não é isso que a gente encontra dentro da Bíblia. Por essa razão, a gente não deve buscar as coisas momentâneas, temporárias, mas buscar as futuras, sabendo bem que o nosso Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, como diz Filipenses 4:19. Lembre-se disso, Filipenses 4:19. Mais uma vez, Filipenses 4:19. Obrigado, pastor, até aqui. Então, meus amados, nós estamos... Por quê? Porque as nossas armas, né, nós vamos lá em Romanos, louvado seja Deus, Romanos capítulo 10. Quem pode ler para nós aí? Romanos capítulo 10. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 10. Amém? Alguém Amém. pode ler? Versículo Romanos 10, do 11 ao 16.
Glória a Deus. O Fábio está procurando. Glória a Deus, meu pastor. Romanos capítulo 11 ao 16. Honra e glória ao Senhor Jesus. Romanos em seu capítulo 10, seu versículo 11, que diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê será confundido. Portanto, entre judeu e grego, porque o mesmo o Senhor tentou rico para os que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, aqueles em quem não creram, e como creram naquele que ouviram, e não há quem pregue. Versículo 15. Enviado está escrito por morte de seus pés anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação. Amém. Tá adiantado aí. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que nós somos levantados, precisamos das armaduras. Por quê? Porque nós somos levantados para anunciar. E com essa, e como nós, anunciando o Evangelho, nós já somos perseguidos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser maltratados. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos passar por isso tudo. Mas, louvado seja Deus, as nossas armas, elas não são armas, louvado seja Deus, visíveis. A nossa armadura, nós temos que estar revestido da armadura para a peleja. Por quê? Porque a nossa luta, como diz aqui, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Mas como assim? Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós começamos a falar da palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, louvado seja Deus, nós movimentamos um mundo que nós não vemos. Nós movimentamos um mundo que nós não conseguimos ver para conhecer este mundo. Somente, louvado seja Deus, como a Bíblia diz, somente andando em espírito que nós vamos conseguir entender, decifrar as astutas ciladas do inimigo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 13, louvado seja Deus, Romanos, capítulo 13, olha que interessante, o que ele vai falar, louvado seja Deus. Ele vai dizer: andemos, pois, honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedices, em desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não os tenha cuidado da carne com as suas concupiscências. Por quê? Porque ele disse, louvado seja Deus,
que a noite vem, ou seja, as trevas, ela vem. Mas ele diz, louvado seja Deus, para nós estarmos revestidos e vestidos das armas da luz. Louvado seja Deus. E revestido das armas da luz, nós temos que estar revestido, eu volto a dizer novamente, do quê? Da palavra. Porque o que o salmista disse? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando nós estamos desta maneira, a treva vem, a dificuldade vem, o problema vem. Mas se estamos revestidos das armas da luz, nós vamos enxergar essa luta. Nós vamos passar, louvado seja Deus. Por quê? Porque a nossa luta, ela é assim. A nossa luta, em todo tempo, ela é contra aquilo que nós não vemos. Por isso, nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que nós precisamos estarmos revestidos, louvado seja Deus, das armaduras, porque senão nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos, louvado seja Deus, conseguir passar pelas dificuldades e vamos acabar sendo vencidos pelo maligno. Por quê? Nós vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 em diante, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são de carne, não são palpáveis, não são vistas, louvado seja Deus, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha que interessante, que as nossas armas, a nossa luta, ela não é contra aquilo que nós vemos, não é contra aquilo que é palpável, não é contra aquilo que nós pegamos, não é. Por isso que nós temos que entender, nós, servos de Deus, temos uma luta constante. Essa luta, ela já começa, louvado seja Deus, quando nós acordamos. E ela não para quando nós vamos dormir. Por quê? Porque a Bíblia diz que espírito e carne, eles se opõem um ao outro. É dia a dia, momento a momento. Então, nós precisamos estar revestidos dessas armas, precisamos estar revestidos de toda a armadura, não é algumas, é toda a armadura de Deus, para que nós possamos passar contra as astutas ciladas do diabo, tanto pelo dia quanto pela noite. Porque a noite vem, louvado seja Deus, as trevas vêm, mas, louvado seja Deus, como diz a palavra, como disse Jesus, que nós somos a luz do mundo. E a luz, ela brilha nas trevas. Ou seja, aonde você chega, se você chegar revestido das armaduras de Deus, se você chegar revestido das armas da luz, louvado seja Deus, o inimigo,
ele já não vai se opor a você. Como nós já lemos aqui, que o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Através do quê? Através da fé. Porque a nossa fé é que faz nós mover o sobrenatural. A nossa fé é que faz, louvado seja Deus, eu garantir e não ter medo de ir para cima, com a minha certeza que eu estou revestido. E a minha obediência, louvado seja Deus. Por quê? Olha o que ele diz aqui, louvado seja Deus. Né? Porque ele é bem claro aqui. Louvado seja Deus. Que nós temos que vencer as fortalezas. Olha aqui, ó. Nós temos que estar pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então nós temos que estar, louvado seja Deus, pronto para vingar a desobediência. Aquele espírito de desobediência, aquele que trabalha, louvado seja Deus, como está na palavra que ela fala, louvado seja Deus, que nós lutamos contra os dominadores das regiões celestes que operam nos filhos da desobediência. E como que nós vamos vingar essa desobediência? Obedecendo. Louvado seja Deus. Então, a nossa obediência, ela nos faz, louvado seja Deus, estar pronto para a batalha, porque ela nos dá a certeza que estamos com Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então, meus amados, a nossa luta, ela é assim, e as armaduras nossas, elas são assim. Ele diz mais, louvado seja Deus, quando ele fala assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que aí é onde nós vamos, em 1 João, capítulo 5, 4, que já foi falado aqui. Louvado seja Deus. Já foi falado que o que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. E ele está falando aqui ainda, tomai também o capacete da salvação, para que possais resistir no dia mau. Tomai o capacete da salvação. Eu preciso revestir a minha mente. Para quê? Para que os dardos do inimigo, ele não venha a me atingir. E eu tomar o capacete da salvação é eu proteger a minha mente com o quê? Com a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. É preencher a minha mente do conhecimento de Deus. É buscar, louvado seja Deus, o conhecimento de Deus. Porque é só assim que eu vou estar revestido com a minha mente blindada para os dardos inflamados do maligno. Louvado seja Deus. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Quem pode ler em nome de Jesus? E o outro já leia Hebreus 4, 12. Porque é dessa maneira, meus irmãos. Tessalonicenses 9. Entendi, Antônio. 5, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Seu microfone está fechado, Fábio.
Tessalonicenses, capítulo 5, em seu versículo 8, diz assim: mas nos tratamos do dia, sejamos sóbrios, revestidos a couraça da fé do amor, por capacidade da salvação. Versículo 9: não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nós, Tá vendo? Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, ó, couraça da fé, louvado seja Deus, e do amor, o amor, louvado seja Deus, o dom supremo que vence todas as coisas. Vencemos tudo pelo amor, porque foi pelo amor que Jesus venceu o nosso inimigo. Porque enquanto nosso inimigo ele nos odiava, Jesus nos amava. Deu a sua vida por nós. Então, ele está dizendo, para nós nos revestirmos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Efésios 4:12. Louvado seja Deus. Hebreus. Hebreus, né? Isso. Perfeito. Vou fazer a leitura agora. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aí, por isso que temos que estar, mais uma vez eu volto, é como parece que eu estou passeando no mesmo lugar. Não, para que nós possamos entender. Ela está completa. Para me revestir das armaduras, para mim ter tudo, para mim ter o capacete, para mim ter a couraça, louvado seja Deus, para mim ter a espada, tudo. O amor que Deus teve, isso tudo gera em torno do quê? De eu ter e carregar comigo a palavra. A essência de tudo está na palavra. Está no conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. Porque se eu tiver o conhecimento de Deus, eu tenho as armas de Deus, por quê? Porque eu tenho Deus comigo. O que é que Jesus disse? Nos disse, louvado seja Deus, que o que me ama, ele guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 22. Ele guarda a minha palavra, ou seja, ele já me guarda, porque ele é a palavra. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Aí o que acontece? Isso se resume também na sua oração. Quando ele está orando pelos seus discípulos, que ele fala assim: Pai, assim como nós somos um, nós venhamos ter um deles. Na palavra, nós somos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um aonde? Um em nós. Por isso, só assim que vamos estar revestidos das armas da luz. Só assim que vamos estar revestidos da justiça. Só assim vamos estar revestidos do capacete da salvação. Porque se você
anda na palavra, se você respira a palavra, se você guarda a palavra, você de forma alguma será enganado. Quando o inimigo, louvado seja Deus, usar os seus adébitos que vier com palavra contra você, você tem a palavra, louvado seja Deus, por quê? Porque a palavra se resume, aleluia, nela mesma. Louvado seja Deus. Então, meu amado, se você estiver, aleluia, respirando, se você estiver andando, se você estiver vivendo a palavra, você está completo no Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Entendi. Não, perfeito, maravilhoso. Pessoal, quero perguntar uma coisa. No caso de dúvidas, caso não entendeu um versículo, há tempo para essa dúvida ou posso apresentar agora? Fica à vontade, irmão Douglas. Tá certo. Sobre armaduras espirituais, entendi que devemos usar armaduras espirituais para que possamos estar firmes contra as tentações do inimigo. Então, queria pelo menos uma pequena explicação como usar esses instrumentos e como saber que já usei esses instrumentos. Amém. Ó, para entender sobre esse instrumento, é o que acabei de dizer. É a palavra. Tudo se resume na palavra. Por quê? Quando você... É o seu tempo de busca. Porque o capacete, a couraça, louvado seja Deus. O que são? São as armaduras de Deus. Essas armaduras de Deus, louvado seja o seu santo nome, ela se resume na sua oração, na sua busca e na sua leitura. Assim você vai entender que você, louvado seja Deus, está e você se manter firme. É assim que você vai compreender. Porque a partir do momento que você nega a tudo, você sabe que você negou as coisas do mundo, começa agora você receber as coisas de Deus. O Espírito de Deus, por isso que é necessário, como eu falei no princípio, é necessário se encher do Espírito. Porque, louvado seja Deus, você só vai conseguir vencer sendo cheio do Espírito. Porque você estando cheio do Espírito, você tem a palavra, você tem, louvado seja Deus, as armaduras de Deus. Por isso que é necessário, louvado seja Deus, andar e viver em Espírito. Porque a nossa luta, como você viu e como você leu, ela não é contra carne nem sangue, ela é contra coisas que nós não vemos. Amém, meus irmãos? Meu irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Sim, consegui entender, sim. Pastor Antônio, o Senhor Jesus, ele tem uma tentação, eu venço a tentação, já me é claro, já me deu o sentido, nós somos temos aquele momento pelo Espírito, pela fé, pela utilização do capacete, da couraça, da espada que Cristo nos deu na armadura e na palavra, nós já entendemos aquela etapa. Assim, mais esse é o sentido entre Jesus dentro da palavra. E quando nós temos essa experiência, nós conseguimos enxergar que a palavra ela tem o efeito
sobre nós, no sentido que eu entendi. É exatamente pisar essa luz do Espírito Santo. Essa lição maravilhosa. Eu não entendi, ô Fábio. Você entendeu aí, pastor? Eu entendi. Ele falou que quando passamos por tentações e conseguimos superar as tentações sem cair nela, já se torna comprovação que nós estamos utilizando as armaduras espirituais. E aí, Douglas, algo só para reforçar. Jesus, no deserto, 40 dias sem comer, tentado pelo diabo de diversas formas. O que ele usou para se defender? A espada do Espírito. E aonde o diabo nos tenta? Aqui. Mas ele sabe o que eu penso? Não. Ele joga a seta. Conforme a minha reação, ele sabe se funcionou ou não. Só que quando eu recebo o pensamento, e eu também tenho a palavra dentro de mim, porque eu medito na palavra, eu me alimento da palavra, eu estou preparado para me defender. Então, ao invés de aceitar aquele pensamento que não é meu, não é de Deus, porque é negativo, eu não quero me prejudicar. E eu sei que se eu me afastar dessa doutrina, eu estou caminhando num caminho de declínio progressivo. Mas eu sei que a palavra de Deus é santa e é o que vai me dizer se está certo ou se está errado. E quando eu utilizo a palavra dela, o que eu faço? A espada do Espírito. E a fé é um sentimento? Primeiro eu penso, depois eu coloco em prática. Então é algo meio que razão. Você precisa colocar em prática, porque é aquilo que eu falei. Pensar é uma coisa, tomar uma decisão é outra. E decidimos viver uma novidade de vida. Então, portanto, a fé ela é o exercer daquilo que acreditamos. Sem esse exercício, é apenas um pensar, um achismo, que não vai nos levar a lugar algum. Então, quando eu exerço a fé, eu estou com o capacete da salvação. Eu transmito o evangelho. Então, estou calçado, a sandália do evangelho. Estou com a couraça da justiça. Por quê? Porque eu costumo agir de acordo com a palavra. E eu estou me defendendo contra os ataques. Estou com o escudo, ó. O escudo, por quê? O escudo é a palavra. A fé é o que me motiva a caminhar. Então, quando eu exerço o que o pastor falou, a palavra, eu estou utilizando as armaduras espirituais. Ah, mas eu preciso buscar as armaduras espirituais? A partir do momento, Douglas, que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você o reconhece como único e suficiente Salvador, certo? O Espírito Santo ele começa a fazer a obra da regeneração na sua vida. Ele começa a te transformar. Você permite que ele trabalhe cômodo por cômodo da sua casa, da sua vida. E você é batizado com o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo ele está com você. Ele está em você e está conduzindo você. Então, automaticamente, ao praticar a palavra, você já estará utilizando as armaduras espirituais. Não é algo místico e muito complicado. Não, é algo simples. Quando você tem Jesus, ele te direciona. E o Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar, ele vai te aconselhar, ele vai te falar o que é certo e o que é errado. Vamos lá. Quando você sente um pensamento estranho, você sabe que não é seu. E você sabe também que não é de Deus. Então isso foi uma seta. E quando você está com o capacete, ela não te afeta. E aí você exerce a palavra, você está revestido. Não importa o que aconteça, você prossegue marchando, por quê? Porque você sabe quem te chamou e sabe que aquele que te chamou te garante.
Amém? Tá vendo? Que tudo se resume na palavra. Tudo se resume na palavra. Então, nós dependemos da palavra para estarmos revestidos. Não adianta eu falar eu estou revestido só porque eu oro. Não, eu preciso orar, eu preciso buscar a palavra, preciso jejuar para me fortalecer. Louvado seja Deus. Mas o principal de tudo é o que salva, cura, liberta, transforma, muda, te reveste. A palavra. Não é que você, a armadura, como é que vai ser? Eu vou ver a situação ali, eu vou aparecer igual aparece nos desenhos, né? Os desenhos japoneses. O cara já transforma ali, já fica, agora eu tô. Não, essa aí não vai acontecer. Mas quando você estiver cheio da palavra, você está forte na palavra. Quando o inimigo vem, que ele lança a dele, Jesus, através do Espírito Santo na sua vida, já tem a dele já para combater. Louvado seja Deus. É assim, irmão. Né? É que tem pessoas que ela faz assim um rodeio tão grande na armadura, ele faz um detalhe tão grande que a pessoa ela pensa em mil e uma coisa, menos que é tão simples. É só ela andar, viver, respirar a palavra, ela está revestida, porque o inimigo vai vir, mas ela tem a palavra contra ele, porque ela ora, ela jejua, ela busca o Espírito Santo e ela examina a palavra como Jesus falou. Por quê? Para mim ir para o céu, para mim ganhar a minha vida eterna, o que Jesus ele falou assim, através do livro de João, ele falou assim, examinai as escrituras, pois cuideis ter nela a vida eterna. Então está onde? Está na escritura, está na palavra. É a mesma coisa a armadura, está onde? Está na palavra. Porque a partir do momento que eu me alisto no exército de Cristo, eu não vivo mais com a palavra do mundo. Agora eu tenho que viver com a palavra de Deus. E para mim viver com a palavra de Deus, eu tenho que buscar, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que conhecer a palavra de Deus para que eu possa ser cheio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor, só mais uma observação aqui. Qual é mais importante? A oração ou o estudo da palavra? Isso é questionado. Tem igrejas que voltam para o lado do estudo, igrejas que voltam para o lado da oração. Mas qual é mais importante? Eu vou te responder. Vou te responder agora. É o mesmo que eu perguntar para você. Qual é mais importante para você sobreviver? Se alimentar ou beber água? Você precisa dos dois. É o mesmo que eu perguntar para um pássaro. Qual asa é mais importante para ele voar? Se é a esquerda ou se é a direita? Mas porque isso tudo anda junto. É que nem a Bíblia fala. O que anda junto? A fé, a esperança e o amor. E aí? Então eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança e eu preciso ter o amor. Glória a Deus. Eles têm que estar juntos para poder fazer efeito. É a mesma coisa a questão das armaduras de Deus. Para mim ter o capacete, para mim ter a alparca do Evangelho, porque como é que eu vou falar se eu não li? Como é que eu vou instruir se eu não aprendi? Né? Como é que eu vou, louvado seja Deus, passar pelaquilo que o inimigo vem contra mim com a palavra, se eu não, como é que eu vou conseguir consertar ou rebater a palavra dele se eu não tenho palavra? Então não é difícil. O Evangelho, a partir do momento que você se nega, a partir do momento que você resolve deixar as coisas desse mundo, louvado seja Deus, para viver as coisas do Altíssimo, é só entrar na palavra, meu amado, que você vai longe. Meus irmãos, glória a Deus. A partir já passamos até do... Mas é que falar de Deus é tão bom que
O negócio vai embora, meus irmãos. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Deus continue abençoando você, irmão Douglas, aí em Moçambique. Louvado seja Deus. Fico feliz de ter o irmão aqui. Ó, a conexão é tão boa do jeito que está. Louvado seja Deus. Glória. Louvado seja Deus. Que o irmão continue aí fortalecido e se fortalecendo os irmãos aí também. Louvado seja Deus. Amém. Um pouco que nós pudemos passar por irmão, que os irmãos também, que o irmão possa passar para os irmãos aí também, para fortalecer cada dia mais. Porque o evangelho é isso. É um fortalecendo o outro. O que eu aprendo hoje, eu vou dividir com meu irmão vai dividir o que ele aprende também comigo, e assim nós vamos crescendo para a glória de Deus. Diácono Fábio, meu amigo, meu companheiro, louvado seja Deus. Hoje nós não se vê mais, viu, Fábio? Louvado seja Deus. Daniel, meu amigo, Pai do Senhor Jesus, meu pastor, que Deus continue abençoando. Pastor Daniel, faça essa oração agora, final, para a glória de Deus, e dê a bênção em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado, amados irmãos. Peço que nesse momento fechem os olhos, elevem os pensamentos aos céus e se esvaziem de vocês mesmos nesse momento. Em espírito, agradeço a Deus por esse encontro maravilhoso que tivemos nessa manhã. Pai grande, Pai forte, Deus da eternidade, nesse momento eu te dou graças, Pai, pela vida do Douglas em África, Moçambique, pela vida da sua esposa e do trabalho lindo que ele realiza com as crianças, Pai. Pai, também te agradeço, Pai, por cada uma das igrejas que o ajuda, Senhor meu Deus, a realizar essa obra. Pai, te apresento pela vida do diácono Fábio, Senhor meu Deus, responsável pela igreja, Pai querido e Pai amado, e faz um trabalho lindo, Pai, para a tua obra nessa terra. Pai, também te louvo, Pai, pela esposa dele, diaconisa Ana, e seus lindos filhos. Pai, te peço nesse instante, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, abra portas cada dia maiores, Pai, na vida desses homens, Pai, na vida do pastor Antônio, que o Senhor abençoe a missionária Débora, e assim, Senhor meu Deus, que o Senhor converta o coração, Senhor meu Deus, de cada uma das pessoas que entrar em contato com esses homens, para que seja favorável, Senhor meu Deus, ao nosso respeito. E nos dê força, Senhor meu Deus, para anunciar a tua palavra da maneira que convém. Assim, meu Deus, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, por esse privilégio de poder aprendermos mais da tua palavra. Assim, Deus, eu te glorifico e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, coloquem suas mãos em forma de concha, assim, encurvem suas cabeças em reverência e recebam as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e se estenda também alcançando os nossos familiares, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos em uma só voz, diga após mim, amém e graças a Deus. Amém, meus amados.